Olá, queridos, tudo bem aí com vocês? Vamos começar hoje o nosso encontro da nossa jornada de volta para casa, refletindo sobre alguns pontos da nossa vida aqui nesse sonho, que é refletir no que está baseado as nossas escolhas e as nossas decisões. Eu estive pensando, sobre os próximos passos, pedindo ajuda ao Espírito Santo, ajuda a Jesus, para clarearem a minha mente sobre os próximos passos do que eu devo fazer na forma. E todas as ideias que vinham muitas ideias. Eu pedi opiniões para as pessoas mais próximas, o que elas achavam que eu deveria fazer, pedi uma ideia. E depois que surgiram algumas ideias, a primeira coisa que me veio na mente é que todas aquelas ideias que eu estava levando em consideração do que fazer na forma não estavam realmente sendo inspiradas pelo Espírito Santo. Por quê? Porque estavam vindo do medo. Do medo do futuro, do medo da falta, da escassez, do medo de não ter o suficiente. Na verdade, todas as nossas escolhas e os nossos pensamentos aqui são baseados na culpa e no medo. E a gente cai muito, porque a gente, principalmente os estudantes de um curso em milagres, porque a gente muitas vezes se engana que está sendo inspirado pelo Espírito Santo e na verdade a gente está sendo guiado pela voz do ego. Então a reflexão hoje aqui é para que vocês percebam, se comuniquem com o Espírito Santo, com Jesus, para que eles clareiem a mente de vocês, para vocês fazerem aquela escavação e lá no fundo e ver se a decisão que vocês estão tomando, se as escolhas que vocês estão fazendo não estão baseadas no medo. Porque na maioria das vezes é. E a gente se deixa enganar. Então, sempre que a gente for fazer uma escolha, que a gente for agir na forma, se for baseado no medo, a gente deve dar um passo de lado, um passo para trás, deixar Jesus, o Espírito Santo assumir, para que então a gente possa agir na certeza, na confiança de que eles vão nos guiar a fazer na forma o que é melhor para nós e para todos os envolvidos na hora certa. Então, tudo que a gente faz, trazendo bem para a prática mesmo, quando eu preciso adquirir algo, comprar algo, que chega a hora de fazer o pagamento, por exemplo, eu estou sempre vibrando no medo de faltar. Então eu percebo aqui a necessidade que eu tenho de dar um passo para o lado, dar um passo para trás, deixar Jesus vir clarear. E enquanto eu não sair daquela
visão de que se eu adquirir aquilo vai me faltar no futuro para outras coisas, enquanto eu ainda estou com a mente assim, eu não tomo nenhuma decisão, eu não adquiro nada. Então eu dou um passo para o lado e peço para o Espírito Santo e Jesus clarearem, me mostrarem a verdade ali. E aí então, quando só me restar a certeza de que nunca vai me faltar nada, porque se eu tiver na mente certa, nunca vou estar só. Aí a gente faz o que precisa fazer em paz. E o que vai mudar? Eu não vou mudar o script. Eu não vou mudar, ficar milionária da noite pro dia. E isso vocês percebam em tudo, não só nas finanças, mas eu sei que nas finanças é um dos temas que mais nos aflige, mas isso em relacionamentos, em qualquer decisão, em qualquer relacionamento, em qualquer situação, né? E assim, não vai mudar na forma que eu vou ficar milionária da noite pro dia, que eu vou acertar na Mega Sena ou algo do tipo. Porque não é que a gente muda o mundo, não tente mudar o mundo, mas tente mudar o que você pensa sobre o mundo. Então eu não vou ficar milionária da noite pro dia, mas eu posso mudar a minha mente do medo pro amor. E saber que nunca nada vai me faltar. Porque eu nunca estou só. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Bem, quem está chegando aqui hoje, que é novo no canal, sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão sempre aqui comigo. Eu sou muito grata a vocês estarem aqui comigo sempre, muito grata mesmo, por a gente estar junto. Quem é novo no canal também seja muito bem-vindo. Se inscreva aqui no canal, acione o sininho das notificações, porque são vídeos diários. Todos os dias um vídeo com uma lição de um curso em milagres, comentada pelo Kenneth Wapnick, um grande professor que a gente teve de um curso em milagres. Certo, queridos? Se vocês não seguem a página no Instagram ainda, é despertardoser.ucem. E aqui eu faço as lives diárias, depois eu mando para o YouTube. Vocês podem deixar suas dúvidas e comentários abaixo dos vídeos, no YouTube, no Instagram, ou me chamar no direct, se vocês tiverem qualquer dúvida. Para adquirir um curso em milagres também tem um link na bio do Instagram, tá? E às vezes eu deixo nos próprios comentários do YouTube links de alguns livros, todos baseados em um curso em milagres, certo? E hoje a gente está na lição 57, que é a revisão de mais 5 lições, a 31, 32, 33, 34 e 35, certo? Então a gente vai começar com a lição 31, com a frase, com a ideia do dia, logo abaixo um comentário de Jesus, depois os comentários do Kenneth. Vamos lá? Eu não sou vítima do mundo que vejo. E aqui é muito importante que a gente perceba que era algo que eu não percebia, que eu não entendia e que eu não sabia antes de um curso em milagres. Que os nossos verdadeiros pensamentos, eles não são pensamentos das
conexões cerebrais. Não é esse nosso pensamento diário, agora eu tenho que fazer isso, agora eu tenho que fazer aquilo. Ligar o computador é assim, clica no botãozinho aqui e aí depois iniciar e não sei o que para desligar no iniciar. Como é que eu coloco o tênis? Como é que eu escovo os dentes? Não são esses pensamentos. Ai, que trânsito horrível. Ai, vai chover. Não são esses pensamentos cerebrais que Jesus está falando no Curso em Milagres. A mente é outra coisa. E se eu me arrisco a falar com vocês, a gente não tem ideia do que são os pensamentos da mente. Por isso, é necessário esse treino para que a gente aprenda de novo a se voltar para a mente, a voltar à nossa ciência de que somos mente. Então, eu não sou vítima do mundo que vejo. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? Entende? A gente não escolhe fazer ou desfazer esse mundo com os pensamentos das conexões cerebrais, pensamentos cerebrais. Não é isso que é mente, gente. Cérebro não tem nada a ver com mente. A nossa mente não está realmente aqui presa dentro desse corpo. Ela está fora do tempo e espaço. É daí que vem o ego, a mente que pensa com o sistema de pensamento do ego, ou a mente que pensa com o sistema de pensamento do Espírito Santo. É outra coisa e a gente tem que reaprender o que é essa mente, que somos mente. Porque o ego fez a gente esquecer que a gente é mente. E a gente continua achando que a gente tem um espírito que está dentro de um corpo aprisionado. Tanto que a nossa crença é que a hora que a gente deixar esse corpo aqui, a nossa alma, o nosso espírito vai sair de dentro do corpo. Não é assim. Não é assim. Nós estamos cientes de que somos um corpo, mas tudo que a gente já aprendeu até agora, a gente pode muito bem já ter notado que esses corpos todos, incluindo o nosso, são imagens. Como elas podem aprisionar a mente do Filho de Deus? É impossível. Isso é insano. Então, de novo, como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? Mas se eu escolher na mente, não no cérebro. E a mente está fora. As minhas correntes estão soltas, Jesus diz aqui. Posso sair simplesmente caminhando para fora. Nada me retém nesse mundo. Só o meu desejo de ficar me mantém prisioneiro. Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol. Por que Jesus diz isso? Quero desistir dos meus desejos insanos e, enfim, caminhar para a luz do sol. Porque essa é a nossa vontade, do nosso verdadeiro ser. Só que a gente está em conflito, porque nós
focamos a nossa ciência para essa mente equivocada que diz que é aqui que a gente quer ficar, que a gente não quer desistir desse especialismo, dessa individualidade, desses papéis aqui no mundo, desses personagens aqui. A gente acha que isso é o céu, que isso é bom, que isso é maravilhoso, que a vida é maravilhosa. E mesmo quando parece que a gente está experienciando sofrimento, ainda assim a gente quer o que é mais conhecido, porque a gente esqueceu o que é mente e a gente tem medo do que possa ter por trás dessa cortina de fumaça. Uma analogia bem simples pra gente de o quanto a gente tem medo do que é desconhecido, porque a gente esqueceu, é quando a gente precisa tomar qualquer decisão que nos tire da zona de conforto aqui no sonho e precisa decidir por algo muito novo. A gente tem medo, porque mesmo que esteja ruim, a gente conhece. Mesmo que a gente possa ter chance de dar um passo para algo melhorar, a gente tem medo, porque a gente não sabe se realmente vai melhorar. Então a gente prefere o ruim, mas que a gente sabe lidar com esse ruim. Isso é só uma analogia da verdade. Como a gente esqueceu da nossa verdade como mente, como a gente esqueceu do céu, a gente tem muito medo. Porque é como se fosse algo muito novo, que a gente não sabe o que esperar, não sabe o que tem do outro lado. Nossa, gente, a minha avó, muito perto de deixar esse corpo aqui, ela disse isso para minha mãe, para as minhas tias, que a gente não sabia o que tinha do outro lado. Então ela tinha muito medo. E não é ela, todos nós temos esse medo. Então é só o nosso desejo de ficar que nos mantém aqui, prisioneiros, como se fôssemos prisioneiros. Mas a nossa mente certa, a nossa mente sã, ela quer desistir. O Kenneth comenta aqui que achamos isso impositivo porque sentimos que somos vítimas. Se esse é um mundo que fizemos, que é o que Jesus tem nos ensinado desde o início, o mundo não é o problema. O fato de o termos feito é o problema. Como posso ser vítima de um mundo que pode ser completamente desfeito se eu assim escolher? Temos que querer admitir que estivemos errados sobre isso. Sobre tudo. O que nos faz acreditar que estamos certos é a nossa experiência de sermos vitimados por alguma outra coisa. Lembre-se, o tudo o mais não é apenas os corpos dos outros, mas o nosso. O corpo está exclusivamente fora da mente. Que a gente estava falando. O corpo está exclusivamente fora da mente. Isso quer dizer, não tem uma mente presa dentro de um corpo. A mente é a fonte da nossa verdadeira identidade. A analogia de um prisioneiro caminhando para a luz do sol é uma referência à famosa alegoria da caverna de Platão em A República. Vale a pena resumir, embora brevemente, pois Jesus faz referências mais específicas no livro-texto. A alegoria é estabelecida em uma caverna.
onde prisioneiros estão acorrentados de tal forma que só podem ver a parede interna da caverna. Vocês conhecem a alegoria da caverna de Platão? Vale a pena a gente ver sob esse prisma, sob esse ponto de vista. É uma analogia bem bacana para a gente entender um pouco o ponto de vista de Jesus num Curso em Milagres. Então, tem prisioneiros acorrentados dentro de uma caverna e eles estão acorrentados e eles só enxergam uma parede, uma grande parede. Estão sentados de frente a essa parede, acorrentados, algemados. Eles só conseguem ver essa parede interna da caverna, desconhecendo que existe uma abertura lá atrás deles. Então, estão sentados aqui, enfileirados, olhando para aquela parede, mas aqui atrás deles tem uma abertura nessa caverna, através da qual fluem os raios de sol, lançando na parede sombras de quem passa ao longo da estrada fora da caverna. Então projeta sombras naquela parede de quem está passando lá fora da caverna. Portanto, os prisioneiros acreditam que as sombras são a realidade, uma vez que não conhecem nada mais. Eles não sabem que tem um fora da caverna. Eles acham que a caverna é tudo que existe. Um dos prisioneiros, representando o estimado professor de Platão, Sócrates, se liberta e, virando-se, percebe aquela luz e caminha para a luz. Ele percebe aquela abertura onde tem luz e ele caminha para aquela luz, começando a entender a diferença entre aparência e realidade. Aparência, o que é? As sombras na parede da caverna. A sombra nessa caverna, a sombra dessa caverna aqui, a todas as sombras que tem aqui, estão sendo projetadas por uma mente que está fora da caverna. Entenderam? Entenderam? Voltando para ensinar a verdade a seus companheiros, então Sócrates viu que existia um outro mundo lá fora da caverna, onde é a realidade, onde a realidade acontece. Volta para dentro da caverna para ensinar a verdade aos companheiros que ficaram lá dentro, porque eles não se viraram para ver a luz que tinha lá fora. Ele os liberta apenas para encontrar seu assassinato nas mãos daqueles que ainda temem a verdade da luz. Porque eles ficaram com muito medo do que Sócrates falou, achando que ele fosse o insano, que ele estava inventando. E a história se repete. Aqui então estão as duas referências específicas no texto. Como Jesus dita no capítulo 20, está totalmente relacionado a essa analogia
essa analogia da alegoria da caverna de Platão. Olha só. Prisioneiros, amarrados a pesadas correntes por anos, famintos e abatidos, fracos e exaustos, e com os olhos baixos há tanto tempo na escuridão, que não se lembram da luz. A gente não se lembra que a gente é mente. Não pulam de alegria no instante em que são libertados. Leva tempo para compreenderem o que é a liberdade. Se tivéssemos entendido, se a gente tivesse acreditado no que a gente estava lendo num curso em milagres, se a gente acreditasse no que estamos lendo num curso em milagres, estaríamos pulando de alegria e estaríamos libertos. Mas leva tempo para a gente compreender o que é a liberdade. Ainda estamos aprisionados, ainda estamos amarrados a essas correntes. Agora uma passagem do capítulo 25. Os olhos se habituam à escuridão. E fisicamente falando, é assim. Quando a gente fica num quarto escuro e aí depois sai para a luz brilhante do dia parece dolorosa a olhos há tanto tempo acostumados com os efeitos vagos percebidos no crepúsculo. E afastam-se da luz do sol e da claridade que ela traz para aquilo que olham. Sabe o que me fez lembrar agora? Que há poucos meses atrás, depois de muitos anos, totalmente aprisionada ao uso de óculos solares, eu fiquei sem óculos. Meu óculos quebrou e eu não estava podendo comprar um óculos bom como era o outro. E eu decidi soltar as correntes. Quem foi que disse que eu preciso de óculos de sol? E eu nunca mais tive dificuldade de sair. Antes eu não andava uma quadra, eu tinha que voltar para casa para colocar óculos. Se eu tivesse saído de casa, eu voltava da onde fosse para pegar meus óculos porque eu não suportava a luz solar. Aí um monte de crença, aquela crença do inconsciente coletivo, do consciente coletivo também, de dizer, olhos claros são mais sensíveis à luz solar, prejudica, então tem que usar óculos. Eu decidi me soltar dessas correntes. Isso foi em dezembro, agora de 2021. Eu não podia sair do lado de fora de casa, gente, sem óculos. E sabe como é que é praia pra gente? Com aquela areia, com aquele reflexo do mar na areia e o sol. É horrível. Parece ser horrível aquela luz toda. E eu ficava apavorada quando alguma vez na vida eu via alguém na praia sem óculos. Meu Deus, eu ficava impressionada. Julgando a pessoa que, nossa, que ela ia, né, danificar a visão, algo do tipo.
E agora eu vou para todos os lugares sem óculos, sem sofrimento nenhum. Eu escolhi me soltar das correntes que me prendiam essa crença de que eu não podia viver sem, como a gente diz aqui em casa, uma cangalha, né? Como se eu tivesse nascido de óculos e precisasse realmente daquilo. Meu pai era caminhoneiro, gente. Trabalhou sei lá quantos anos de caminhoneiro, 40 anos, não sei. Nunca usou óculos. E ele viajava muitas vezes com o sol assim, sabe? Direto. E ele tinha uma visão de águia. Então, assim, parece ser uma analogia, mas eu não acredito em coincidências. Quando a gente escolhe se soltar das amarras de qualquer ideia, a gente pode levar esse exemplo para tudo. Quando a gente decide soltar as amarras, se soltar. A gente se afasta da luz do sol e da claridade que ela traz para aquilo que olham, para aquilo que a gente olha. Então, ele está dizendo aqui que a gente se afasta da luz do sol e da claridade que ela traz para aquilo que a gente olha. A penumbra parece ser melhor, mais fácil de ser vista e melhor reconhecida. De algum modo, o vago e mais obscuro parecem mais fáceis de olhar, menos dolorosos para os olhos do que é totalmente claro e sem ambiguidade. No entanto, não é para isso que servem os olhos. E quem pode dizer que prefere a escuridão e afirmar que quer ver? Portanto, reconhecemos que temos sido nossos próprios carcereiros. E agora tomamos a única decisão sensata disponível para nós. Deixamos a escuridão e vamos para a luz. Nossas correntes de culpa e ataque eram simplesmente a falta de disponibilidade de abrirmos nossos olhos e vermos. E nós agora escolhemos a visão. Próximo parágrafo repete a lição. Eu inventei o mundo que vejo. Eu inventei a prisão na qual me vejo. Tudo que eu preciso fazer é reconhecer isso. E sou livre. Por que que a gente não tá pulando de alegria aqui? É por isso que Jesus continua dizendo que esse é um curso simples. Tudo o que precisamos fazer é perceber que inventamos isso, que o mundo é uma alucinação, como está no capítulo 20. Tudo o que pensamos que está nos ferindo não é verdadeiro. Eu pensava que o sol estava me ferindo, me cegando. A chave para destrancar essa prisão ilusória de escuridão
sempre esteve em nossas mentes. Agora, pelo menos temos o professor e o caminho que nos ajudam a perceber que esse fato alegre é realmente assim. Não vamos fazer como aqueles que estavam aprisionados na caverna, que mataram Sócrates porque ele veio dizer que estavam livres, que a realidade estava lá fora da caverna. Outro parágrafo da lição: eu tenho deludido a mim mesmo. Iludido a mim mesmo, né? Acreditando que é possível aprisionar o Filho de Deus. Eu estava amargamente equivocado nessa crença e não a quero mais. O Filho de Deus tem que ser livre para sempre. Ele é tal como Deus o criou e não o que eu quero fazer dele. Ele está onde Deus quer que esteja e não onde eu pensava mantê-lo prisioneiro. E o Kenneth comenta: se somos como Deus nos criou, tudo o que o ego e seu mundo nos ensinou é falso. Sua luz nos enganou. E uma vez que reconhecemos que isso é auto-engano, podemos fazer algo sobre isso. Nós demos poder ao professor ego. Se a gente retira esse poder, só sobra a verdade. Então podemos fazer algo sobre isso escolhendo de forma diferente, deixando o mundo da escuridão para sempre e voltando ao mundo de luz, onde Deus quer que estejamos, para a nossa consciência. Voltamos para a nossa consciência, onde Deus quer que estejamos e, na verdade, da onde nunca saímos de verdade. Ai, que tá linda essa lição hoje, né, gente? Lição 33. Existe um outro modo de olhar o mundo. Também não podemos cair na armadilha de nos sentirmos culpados por não estarmos pulando de alegria, né? Olha a armadilha aí. Já que o propósito do mundo não é aquele que eu lhe atribuí, deve haver um outro modo de olhar para ele. Vejo tudo de cabeça para baixo. E os meus pensamentos são o oposto da verdade. Sim, imagina a alegoria da caverna de Platão lá. A verdade passando lá fora, a realidade está acontecendo lá fora da caverna. E quando passam os transeuntes lá e faz a sombra na parede da caverna, é tudo distorcido. A imagem é toda distorcida, é ou não é? A imagem da sombra lá dentro da caverna, os corpos todos, tudo distorcido. São só sombras da realidade. Para sermos capazes de olhar para o mundo de outra forma, a afirmação-chave em um curso em milagres, precisamos ter a humildade de admitir que estamos errados, que a gente tem visto até agora, incansavelmente. É sempre útil sermos vigilantes para percebermos o quão teimosamente insistimos que estamos certos. Não apenas nas formas gritantes de acreditar que a separação é real, mas nas formas sutis e diárias de estarmos tão certos de que nossas percepções sobre os outros e sobre nós mesmos estão corretas.
Estamos percebendo os outros e a nossa própria imagem na parede da caverna, as sombras distorcidas da realidade. Veja outro parágrafo da lição 33. Vejo o mundo como uma prisão para o Filho de Deus. Assim, o mundo tem que ser realmente o lugar onde ele pode ser liberado. É só aqui que a gente pode liberar o Filho de Deus. Eu quero olhar para o mundo tal como é. Eu, meu verdadeiro ser, quero olhar para o mundo tal como é e vê-lo como o lugar onde o Filho de Deus acha sua liberdade. Claramente, a referência aqui não é ao mundo em si mesmo, mas às nossas percepções sobre o mundo. Não posso mudar o mundo, mas posso mudar o que penso sobre o mundo. Então, esse mundo onde eu posso ser libertado, é mudando a minha percepção dele, tirando a realidade dele e me voltando para a mente. Então, claramente, a referência aqui não é ao mundo em si mesmo, mas às nossas percepções sobre o mundo. E ainda, mais direto ao ponto, ao propósito que demos a ele. Nós demos o propósito do mundo para nos aprisionar. O ego deu esse propósito para o mundo e a gente aceitou. Se dermos ao mundo o propósito de nos aprisionar, ele vai fazê-lo. Se, por outro lado, dermos ao mundo o propósito do perdão e liberação, estaremos livres. Devemos voltar a esse tema importante logo. Por ora, podemos nos lembrar de que a mudança no propósito encerra uma mudança de professores, na qual mudamos nossa percepção do mundo, de uma prisão de culpa para uma sala de aula de perdão. Que coisa mais linda, gente, essa lição. Espero que esteja sendo assim para vocês também. Que vocês estejam percebendo o que eu estou percebendo aqui. Quanta liberação. Na lição 34, eu poderia ver a paz ao invés disso. Quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus, ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele. E perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham esse lugar comigo. Se eu permitir que o reflexo da realidade venha da mente certa, o que eu vou ver aqui dentro da caverna, mas do mundo? Não da caverna, mas do mundo, que é a analogia de Platão lá, né? Então, se a gente deixar que venha o reflexo da mente certa, enquanto o nosso corpo parecer andar por aqui, vamos ver o reflexo da mente certa, o reflexo de Deus, o reflexo do amor, da paz, o reflexo do céu. Então, a gente não vai mais ter medo da luz.
Quando a gente não tiver mais medo da luz, Deus dará o último passo. Mas enquanto isso, enquanto a gente ainda está nesse propósito aqui, que o Espírito Santo ainda está usando esse corpo como meio de comunicação para o perdão, para a cura, a gente tem a possibilidade de viver um sonho feliz, porque a gente está deixando que venha a luz da mente certa. E é isso que é perceber o mundo de outro jeito. Então, de novo, quando eu vejo o mundo como um lugar de liberdade, reconheço que reflete as leis de Deus ao invés das regras que inventei para que obedecesse. Compreenderei que a paz e não a guerra habita nele, e perceberei que a paz também habita nos corações de todos aqueles que compartilham nesse lugar comigo. Lindas, lindas lições. E isso se refere ao mundo real, que devemos discutir com muito mais profundidade depois. É suficiente dizer por enquanto que ele reflete a unicidade da realidade, capacitando-nos a ver todos os membros da filiação, sem exceção, como compartilhando o objetivo comum de deixar a prisão da guerra pelo lugar de paz que habita em todas as pessoas. Portanto, mudamos nosso propósito de culpa para a paz, do aprisionamento para a liberdade. E vamos para a lição 35. Minha mente é parte da mente de Deus. Eu sou muito santo. Ao compartilhar a paz do mundo com os meus irmãos, começo a compreender que essa paz vem do fundo de mim mesmo. O mundo para o qual eu olho se tem revestido da luz do meu perdão e faz com que o perdão brilhe de volta para mim. Nessa luz, começo a ver o que as minhas ilusões sobre mim mesmo têm mantido escondido. E o Kenneth finaliza. Não, ainda não é o fim, tem mais um pedacinho depois. Mas ele comenta esse parágrafo. Esse também é um tema importante, especialmente no manual para professores. Ensinar aos outros é a maneira como nós aprendemos. Que eu estou sempre dizendo para vocês aqui. Se eu estou aqui ensinando, é para nós. Essa é a minha disponibilidade, para nós. Quanto mais eu libero minhas mágoas contra você, ensinando que existe outra forma de pensar, mais reforço essa ideia em mim mesmo. Sim, quando eu perdoo, eu estou dizendo que eu também posso ser perdoado. Se eu te perdoo, eu te ensino a perdoar. Nessa luz do perdão, vejo que minhas ilusões mantiveram oculto. Como já vimos, o perdão consiste em nos unirmos a Jesus. Nós dois juntos, segurando a lâmpada que ilumina a escuridão em nossas mentes, expondo as ilusões do ego à luz da verdade. Por isso que eu coloquei na bio do Instagram, né? Que a minha meta é ser a lanterna, junto com Jesus, para iluminar o caminho para nós. O perdão levanta os véus do sistema defensivo do ego, permitindo-nos ver o amor que é a realidade ali, retirando as projeções da escuridão da culpa de você. Eu reflito
a disponibilidade de retirar meu investimento na escuridão em mim. Portanto, as ilusões abrem caminho para a luz da verdade. E a paz raia sobre a mente que até então acreditava no conflito. Começo a compreender a santidade de todas as coisas vivas, incluindo eu mesmo, a sua unicidade e sua unicidade comigo. E o Kenneth finaliza a lição dizendo: é isso que já sobre a crença do ego de que somos crianças da separação, especialismo, culpa e medo. É a constelação da não santidade que se tornou a cobertura para a nossa santidade inerente como crianças do amor. Uma santidade compartilhada por todas as coisas vivas, incluindo a nós mesmos. Podemos, daí para frente, equacionar não santidade com separação e santidade com unicidade. Meus queridos, espero que essa lição tenha sido tão libertadora para vocês quanto foi para mim. Assistam de novo se for preciso, mas percebam que toda e qualquer corrente que a gente se sinta preso não tem cadeado, não precisa de chave, não está chaveada, é só abrir. É nós que colocamos medo em tudo. Lembra do que a gente falou antes sobre que todas as nossas decisões estão baseadas no medo? Procurem aí no fundo das suas mentes. Toda e qualquer mudança e qualquer decisão está na origem da gente ter medo de olhar para a luz. E ver que a realidade está fora da caverna. Não tenhamos medo mais de soltar as correntes que nos amarram aqui dentro dessa caverna e olhar para a luz sem óculos, sem proteção. O Filho de Deus é invulnerável, lembra da lição de ontem? Fiquem com Deus, um treino maravilhoso, de muita paz, com todo o reflexo da luz de Deus nos corações de vocês todos. Um bom dia e a gente se vê amanhã de novo. Beijo. Com amor. Até amanhã.